Você viu essa igreja que você sonha, Cal? É a igreja que a gente sonha também. Amém. Ela existe. Ela existe. Cara, você já está abençoado hoje de manhã? E eu venho falar um pouco com você sobre antimatéria. Mas essa manhã eu quero começar com um texto. E se prepara, Deus vai chacoalhar o teu ser nessa manhã. Ele já chacoalhou o meu aqui, vendo essas crianças, ouvindo o quanto eles estavam sendo dedicados a Deus e a natureza em que Deus nos criou e nos fez. E o primeiro texto que eu quero ler com você, ele está lá em 1 Reis 19, 9. Eu vou pôr, deixa eles porem aqui, vamos ler aqui, ó. Vou ler da tela com vocês. Ali entrou numa caverna e passou a noite. O 10. Consegue passar para mim, Luizão, o 10? Não. Senão lê aqui. Rola. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: é o mesmo 9, desculpa. Que fazes aqui, Elias? E essa é a palavra dessa manhã, porque muitas vezes a gente está procurando situações perfeitas. Elias, na vida dele, ele estava procurando uma situação perfeita nessa condição aqui. E eu sei que na tua vida talvez você esteja esperando uma situação perfeita para ter um filho. Você está esperando uma situação perfeita para se levantar e liderar algo. Você está esperando uma situação perfeita para que algo na tua vida destrave. Mas eu queria dizer para você que Deus não tem nada a ver com situações perfeitas. Deus usa o caos. Deus usa a antimatéria para mover a matéria. Porque Deus não reage. Deus, ele age. Então, na tua imperfeição, nas tuas circunstâncias imperfeitas, Deus quer aperfeiçoar você. E aí Paulo, ele entende isso mais tarde, ele fala: puxa, as minhas tribulações é em que eu me alegro, porque nessas imperfeições é que Deus me traz para mais perto de si, é que Deus trabalha o meu ser. E quem conhece a minha vida no último ano, eu tenho passado por algumas situações imperfeitas. Tenho passado por circunstâncias que muitas pessoas dizem: puxa, mas não está perfeito isso, Ciro. Não, isso não é a vontade de Deus. Deus quer que você tenha um trabalho. Deus quer que você tenha uma empresa. Você é muito inteligente, cara. Não é possível, não. Deus tem uma coisa para você. E Deus tem, sim. Deus tem uma circunstância imperfeita. Porque nessa circunstância imperfeita, Ele me aperfeiçoa. Nessa circunstância imperfeita que você está passando, Ele aperfeiçoa você. E aí, já não fala mais daquilo que você vê, mas daquilo que você não vê. E é por isso que nessa manhã eu quero falar de antimatéria. Porque antimatéria é uma coisa que ninguém vê. Os cientistas lá na Finlândia e na Suíça desenharam um acelerador de partículas, um acelerador de hadrons. Não sei quem gosta de ciência aí, a gente pode entrar longe nessa discussão, mas eu quero só que você entenda uma coisa. E eles criaram esse acelerador de partículas, e o que eles fazem é colidir duas partículas. E quando eles colidem essas partículas elas se anulam. E quando ela se anula, ela gera uma grande energia. E se cria uma coisa que eles chamam de antimatéria. E isso está acontecendo hoje no CERN, lá na Finlândia, que na verdade é muito mais do que isso. Se a gente for entrar no aspecto físico e do que eles estão fazendo, nós estamos falando sobre criar buracos negros, mas não vou entrar em toda essa densidade. Mas eu quero que você entenda que as coisas que você vê são criadas das coisas que você não vê. As coisas que você está esperando ver estão nas coisas que você não vê.
E os cientistas falam, mas essa partícula é muito misteriosa, porque ela existe no universo, mas a gente não consegue vê-la. Eles criam um vácuo perfeito e não conseguem enxergar. Daí eles põem um raio gama e lá dentro eles veem uma partícula se mover e de repente é um universo paralelo. E aí eles falam assim, é como se a gente estivesse olhando por um espelho. As coisas que são feitas das que não se vê. Você viu em algum lugar isso escrito na Bíblia? As coisas que não se veem são feitas, as coisas que se veem são feitas daquelas que não se veem. E a glória de Deus é essa, a glória de Deus é ocultar algumas coisas, e a glória do homem é descobri-las. E nessa manhã o que Deus quer fazer com você é que você precisa descobrir aonde você está. Que espelho é esse? A gente começou lendo o texto, e Elias estava na caverna. E aí, o texto, depois se vocês forem ler, eu vou continuar o mesmo texto, então 9. Elias olha para fora da caverna e tem o fogo, e tem o vento, e tem a chuva, e tem a tempestade. Mas diz que Deus não estava em nenhuma dessas matérias. Deus estava num sussurro suave. E ele diz assim, Elias, o que é que você está fazendo aí, Elias? E muitas vezes você encontrou uma caverna para você nessa vida. Eu não sei qual é a caverna que você tem nessa manhã e que você se enfiou. Porque talvez a circunstância levou você a perder a esperança, levou a perder a convicção das coisas que você espera. Mas eu estou aqui nessa manhã para dizer para você, você é filho. E Deus está te chamando de volta. Só que Deus não está na matéria. Muitas pessoas estão correndo atrás de encontrar Deus na matéria. Mas Deus está na antimatéria. Deus está sobre a face do abismo. Como é que foi no início? Gênesis 1. Como é que diz o texto de Gênesis 1? Diz assim, ó. E no princípio, a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Da onde veio a luz? Para quem que Deus deu a ordem? Para que a luz viesse a existir. Você consegue imaginar isso? O que tinha lá na face do abismo que fez com que a luz viesse a existir? Trevas. Deus deu ordem para as trevas. E as trevas, das trevas saiu a luz. As trevas produziram a luz. Ah, Ciro, mas isso não posso crer. Então eu quero ler com você. 1 Coríntios. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nessa manhã eu quero dizer na tua vida que haja luz. Nessa caverna que você está, que haja luz. Que aquilo que você não consegue enxergar venha à existência. Que aquilo que você está esperando ver materialmente se manifeste do inimaginável. Deus não vai mudar a tua circunstância. Ele vai mudar o teu coração. Dentro da tua circunstância, Ele está aperfeiçoando você. E Ele vai para dentro contigo de qualquer que seja a circunstância. Então, a circunstância não fala sobre você.
O que fala sobre você é o teu Deus, quem é Ele e quem você crê. E aí, da antimatéria, daquilo que não é, daquilo que você não vê, passa a existir o que você vê. O mundo veio das trevas, onde não existia nada. Deus deu uma ordem, e dessa ordem as coisas vieram a existir. E então Ele nos entrega esse mesmo ministério. 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Porque você acha que você é essa matéria, mas eu queria dizer que você não é nada dessa matéria. Você é tudo que Deus plantou aí dentro. Você tem uma palavra, você tem um poder de criar em cima daquilo que você não vê. Pelo poder da tua palavra, você pode chamar à existência as coisas que não são como se fossem. É uma coisa que o mundo está pesquisando para entender a antimatéria. E Deus está falando para nós assim: filho, sou eu. Essa partícula é minha. Sou eu que crio as coisas da onde não há. Sou eu que extraio da existência as coisas que não são. E Elias naquela caverna fala: Senhor, eu perdi a esperança, porque eu achava que esse povo todo iria ser salvo. Elias tinha feito chover fogo, daí ele tinha feito parado de chover, daí ele fez chover de novo, e ainda assim as pessoas não tinham se convertido em seu coração. E nesse texto ele foge para a caverna porque ele tinha perdido a esperança. Ele fala: minha circunstância prova que não adianta fazer mais nada. Eu vou seguir a minha vida, eu vou para a caverna, eu vou me enterrar na empresa, eu vou ficar em casa, eu vou dormir, não quero mais, Deus, isso que o Senhor quer fazer. E Deus vem para ele e fala: Elias, aonde você está? Levanta e volta pelo caminho que você saiu. E aí ele dá algumas instruções para Elias. E uma delas é ungir Eliseu, se você for ler o texto mais tarde. É ungir Eliseu como sucessor dele. E para Eliseu era um dia comum, como esse dia de hoje. Você pensa assim, Deus fala para Elias: olha, Elias, você vai lá ungir Eliseu. Aí você imagina que Eliseu é você. E Deus deu ordem para alguém chegar em você e dizer assim: filho, eu estou te chamando dessa caverna que você está, desse lugar que Eliseu estava. E Eliseu, ele estava fazendo o que nós fazemos todo dia. Ele estava arando a terra, ele estava trabalhando normalmente. E ele fazia os sulcos com 12 juntas de bois. E ele arando aquela terra, Deus passa Elias, e Elias está vindo na vizinhança, chegando perto de Eliseu. Eliseu não tinha a mais pálida ideia do que iria acontecer com ele. Que ele iria ser o profeta com dupla unção de Elias. Que Deus iria a lugares que ele nunca sequer tinha imaginado. E naquele momento, Elias chega e fala para Eliseu: Eliseu, Deus te chamou e você vai ser meu sucessor. Daquele dia em diante, um dia comum, um dia como este domingo, Eliseu é chamado por Deus. E sabe o que Eliseu faz? E esse é o mistério do texto. Ele faz como um grande comandante uma vez fez. Ele manda queimar os navios. O cara chega para a guerra e manda queimar os navios atrás dele. Ele fala assim: não, porque agora a saída é só do outro lado do exército. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não tem como voltar mais. Eliseu pega o arado, tira a madeira do arado, tira a junta do boi e taca fogo naquele arado que ele estava usando para fazer o sulco na terra. E com aquela junta de bois ele faz um churrasco e comemora, porque Deus o chamou para algo que era inimaginável, infinitamente maior do que aquilo que ele tinha sonhado na vida dele toda.
Você nessa manhã talvez precisa queimar o arado. Tem muita gente que diz para você pegar no arado. Nessa manhã eu estou falando para você queimar ele. Porque esse arado muitas vezes é a caverna que você está enfiado. Esse arado que você está querendo segurar é o que te limita de viver coisas ainda infinitamente maiores. Porque você está apegado à caverna. Você está apegado àquilo que você pode fazer. E na verdade Deus pode fazer muito mais. Deus pode, através de você, fazer mais do que você pegar nesse arado. Deus pode fazer, e diz que Eliseu ganhou dupla porção, e ele sai dali andando com Elias, vendo milagres e maravilhas que ele nunca sequer tinha imaginado. Mas ele não trabalhava como os passarinhos do céu. Deus o sustentava. Deus cuidava dele como tem cuidado de mim. De uma forma que você sequer pode imaginar. Deus quer cuidar de você. Deus está te chamando nessa manhã para você sair dessa caverna, para algo muito maior, para algo que você não pode ver, que está oculto na antimatéria, que você só enxerga como um espelho. Mas Deus quer fazer você atravessar o espelho. Deus quer fazer você ver como você verdadeiramente é. O poder e a dimensão que você tem é maior do que o lugar que você trabalha. O poder e a dimensão que você tem é maior do que a escola que você vai, do que o curso que você presta, do que o vestibular que você está tentando. Você é muito maior e você não cabe neste lugar. E a tua luz, então quando a matéria se choca com a antimatéria, cria uma explosão que é mais forte que 10 bombas atômicas. Uma energia e um poder sem limites. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa manhã. É um dia comum que você veio aqui e talvez você trouxe o teu arado. Você veio aqui e talvez você trouxe algo que está te prendendo, e talvez você está se sentindo nessa caverna, como eu estava me sentindo nessa caverna. Fala: Deus, eu perdi a esperança. E Deus quer trazer à tua memória as coisas que te trazem esperança. Porque tudo aquilo que você precisa é dele, e não de coisa, e não de dinheiro. Você precisa se conectar com este Pai. Porque uma vez que você descobrir quem é teu Pai, você descobre quem você é. E aí 1 Coríntios 13 está aí para nos provar e deixar a tua identidade clara como água. 1 Coríntios 13, eu vou abrir aqui para vocês. Fala sobre o amor. E até alguns poetas disseram assim, escreveram essa música. Renato Russo, vocês gostam dele? Se eu falar com a eloquência humana e com o êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, eu não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Lembra desse texto? Nessa manhã que você está na caverna, Deus está falando assim para você: eu sou teu Pai, e eu estou te chamando para uma obra que é muito maior, para maravilhas que você nunca sequer pôde pensar em enxergar. Ele diz assim: o Helder nunca desiste, a Letícia se preocupa mais com os outros que consigo mesma, a Hannah não quer o que não tem, o Emerson não é snob, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, a Vitória não age na base do eu primeiro, a Tiffany não perde as estribeiras, a Aline não contabiliza os pecados dos outros, o Diego não festeja quando os outros rastejam, o Eliezer tem prazer no desabrochar da verdade, o Felipe tolera qualquer coisa
confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. Essa é a sua identidade. Esse é você sobre essa terra. Esse é você que o Cal está falando que nós precisamos para essa sociedade. Você não é a matéria que eles dizem que você é outra matéria. Você é uma matéria que esse mundo não conhece e nunca sequer tocou. Você é uma matéria que precisa ser lida, estudada e entendida, como os grandes filósofos estão tentando entender a antimatéria. Você é essa matéria, capaz de causar um impacto nessa nossa geração que transcende tudo aquilo que você já sonhou. Você é filho de Deus. E a criação está em ardente expectativa para que você se levante. Para que você se levante. Nessa manhã eu quero convidar você, que talvez você falou, Ciro, eu não entendi nada. Mas eu entendi que Deus está me chamando. Eu entendi que Deus tem um chamado para mim, para eu sair dessa caverna, para eu sair desse lugar escuro, para eu sair desse lugar em que não tem nada que pode agregar na minha vida e entrar num lugar de revelação sem limites. Um lugar em que você vai governar sobre a matéria, porque você tem o mesmo poder que Cristo tinha quando foi ressurreto dos mortos. O mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas está dentro de você. O mesmo Espírito que colocou tudo isso em movimento está aí dentro, só esperando a próxima ordem, a próxima declaração. Então, se você entendeu isso, e você quer esse Cristo para você, você quer esse Espírito para você, você quer essa revelação, eu quero que você levante a tua mão antes de você orar comigo. Eu quero que você diga, Ciro, eu entendi, eu quero isso para mim. Eu quero esse lugar que transcende as coisas que eu posso ver. Eu quero entender de Deus num nível ainda mais profundo e mais intenso o quanto Ele me ama. Que amor é esse? Eu vi a sua mão. Eu vejo você, que haja luz. Que haja luz nos teus corações. Fique com tua mão levantada, nós queremos te dar um presente. Fique com tua mão levantada, eu quero te dar um presente. Você vai ganhar essa Bíblia, vai ganhar uma pipoca. Você vai ganhar uma família. Porque tudo que nós existimos e tudo que nós somos é para que você conheça essa verdade que nós conhecemos. Você está pronto? Quem lê um livro conversa com um sábio. Quem lê uma Bíblia como essa aqui, conversa com Deus. Amém? Eu vejo a sua mão. E eu quero dizer para vocês, todos vocês que ergueram as suas mãos, que Deus vai fazer daquilo que você não vê, da antimatéria, a tua matéria. Deus vai fazer do seu coração uma carta que vai ser lida e conhecida por todos os homens. Ora assim comigo. Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero este poder. Nessa manhã, eu quero ser a antimatéria. Porque a matéria que esse mundo tem é pequena perto da tua matéria. Aquilo que o Senhor pode fazer. Então na minha vida, derrama o teu Espírito, Espírito Santo, que ali é onde eu pisar o meu pé, eu entre e mude tudo para melhor. Que eu seja esse filho em que a criação me aguarda. Fala comigo no mais íntimo do meu ser, em nome de Jesus. Amém. Você pode pegar